Quero perguntar aos irmãos que me falem aí se o som está tranquilo, se está saindo, se não está saindo, para nós darmos prosseguimento à nossa escola bíblica dominical. Está saindo o som aí, irmã Débora? A paz do Senhor, irmão Tiago ou irmã Luana. Me fala aí se o som da nossa voz está saindo, para nós darmos prosseguimento à nossa escola bíblica dominical. Nós iremos fazer uma oração, amém, amém. Nós iremos fazer uma oração e pedimos aos irmãos que compartilhem. Já queremos cumprimentar também a Betinha, o pastor Pimenta, que estão conosco. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer por esta oportunidade, que o Senhor esteja nos direcionando através do teu Espírito nesta manhã, que a tua palavra possa alcançar corações, alcançar vidas, nesse dia, Senhor, onde estamos celebrando o Dia Nacional de Missões, dia 13 de setembro, que o Senhor possa abençoar, dar força, cuidar daqueles irmãos, daquelas irmãs, daqueles pastores, evangelistas, missionários que estão no campo fazendo a tua obra. Cuide, guarda nesse tempo tão tenebroso de pandemia, que o Senhor possa guardá-los e nos dar um dia na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui, antes de dar prosseguimento, louvar o Senhor com um ou dois hinos de nossa harpa cristã. Depois faremos a leitura, faremos menção novamente da escola, da revista, e a nossa irmã Deusimar estará ministrando a palavra de Deus sobre um tema muito importante, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã. Cantar aquele hino, breve vem o grande dia, né? Da nossa harpa cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Breve vem o grande dia em que lutas findarão todos males, agonias deste mundo cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvi se há um canto dos gemidos do Senhor. Escutando a sua voz, eu almejo hoje isto e seguindo sempre após, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Isto é meu guia.
do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos cantar, irmãos, mais um hino aqui de nossa harpa cristã. Convidamos os irmãos que participem conosco, esteja conosco nesta manhã abençoada em nome de Jesus. Deixa eu aqui compartilhar também com os irmãos para que outras pessoas sejam alcançadas por essa escola bíblica dominical em nome de Jesus. Vamos cantar mais um hino aqui de nossa harpa. Breve verei o bom Jesus. Glória a Deus. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Ó que prazer, breve verei, ó bom Jesus, reviverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disse meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei, ó bom Jesus. Aleluia. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei, ó bom Jesus, reviverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir aos irmãos, quando os irmãos orarem, não deixe de orar por nós, porque o que nós estamos fazendo é de uma responsabilidade muito grande. Fazemos de coração, fazemos com amor. A paz do Senhor, Jonas. E muitas das vezes, as setas, os irmãos sabem disso. Você que é crente, estuda a palavra, tem vivido experiência com Deus, as setas chegam. E o Senhor nos guarda. E nós não vamos parar de fazer a obra de Deus do jeito que Ele colocou em nosso coração. Nós que ministramos, nós que adoramos, nós que buscamos, nós que tentamos fazer algo para alcançar a igreja. Muitas das vezes o adversário não gosta, mas nós estamos de pé na presença de Deus, em nome de Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos
Deus em oração. Tu está fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Aleluia. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com seu amor tão terno, Cristo é verdadeiro amigo. Cristo prova nos mostrou, quando pra levar contigo o culpado encarnou. Glória a Deus. Derramou teu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo e vida no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, da revista da Escola Dominical, para que possamos dar início ao estudo da mesma nesta manhã, em nome de Jesus. Quando eu louvo a Deus com esse hino, não tem como não nos emocionar, porque lembramos do nosso saudoso pai. Ele cantava muito esse hino. E realmente o Espírito Santo de Deus está conosco. A paz do Senhor, irmão Gilson, dá o bem, lá da Estrela do Norte. Que Deus possa abençoar a tua vida. Queremos cumprimentar também a nossa irmã Edna Costa. Já tem um tempinho que eu não vejo a nossa irmã aí conosco também. Nossa irmã Senilda Oliveira, mãe do meu amigo, prezado evangelista Daniel e Gabrielzinho. Que Deus possa abençoar a vida da irmã. A lição hoje, queridos, é de número 9, 13 de setembro de 2020. Como eu já falei, hoje nós estamos celebrando o Dia Nacional de Missões. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O texto áureo diz que e provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática diz que a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Esdras, capítulo 8, do verso 1 ao 12. Eu vou fazer a leitura, os irmãos fiquem atentos, que a leitura em classe bíblica serve de norte, serve de base para tudo aquilo que os irmãos irão estudar, aprender junto com a nossa irmã Deusimar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Por isso, chamamos a sua atenção para que acompanhe a leitura bíblica. A revista extrai da palavra de Deus a leitura que você vai passar a estudar e acompanhar nesse momento. Diz assim: estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Ataxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, e dos filhos de Parás, Zacarias, e com ele por genealogia se contaram até 150 homens. Dos filhos de Poate, Moabe, Elibenai,
filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Os 2 filhos de Secanias, o filho de Joaziel, e com ele os 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Getel, Ogeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 170 homens. E 2 filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Azagade, Joanã, e o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Filho de Acatã, e com ele 110 homens. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos fazer mais uma oração e eu vou deixar os irmãos com a nossa irmã Deusimar. Quero cumprimentar minha amiga Mary Ruth, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Também meu primo Gessé de Oliveira. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Vamos orar para nós darmos início e prosseguimento à nossa lição desta manhã da nossa escola bíblica dominical. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua presença. Muito obrigado, meu Senhor, por estar conosco. Toma a lição da tua palavra, da revista em tuas mãos. Fala, Senhor, verdadeiramente no coração dos teus filhos, no coração da igreja, através do ensino da tua palavra. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu deixo vocês com a nossa irmã Deusimar, em nome de Jesus. Nós estaremos por aqui. Eu quero nesta manhã, te cumprimentar com a paz do Senhor. Um bom dia. Permaneça comigo, porque Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Uma palavra muito abençoada. Glória a Deus. Eu, estudando, olhando a lição, pude assim sentir a presença de Deus. Falei, meu Deus, que palavra abençoada, maravilhosa. Sem perca de tempo, nós estamos estudando, sobre Esdras, sobre Neemias, a reconstrução do templo, e hoje nós vamos estudar sobre Esdras, quando Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. E nós vamos estudar hoje a importância que se tem em conhecer a palavra de Deus, em ouvir, em estudar, em aprender a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Glória a Deus. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estavam conforme a lei de Deus. O templo já havia sido construído. A cidade já havia sido restaurada, uma vez que a cidade de Jerusalém foi invadida, pelos babilônicos, por ordem do rei Nabucodonosor. Agora, pelas mãos de Neemias, já havia sido reconstruído. O templo já tinha sido reconstruído. Então, o que faltava agora? O que faltava? Faltava ver se a vida eclesiástica estava conforme a palavra de Deus. Tinha que saber se o templo estava funcionando de acordo com aquilo que o Senhor havia ordenado. Louvado seja o seu santo nome. Então foi enviado Esdras para ali ensinar a palavra de Deus. Artaxerxes envia Esdras. Artaxerxes era o imperador persa, o rei persa, que vai enviar.
Os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Nesse momento, os persas, eles vão ter um cuidado, né, melhor do que os babilônicos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o momento histórico, a situação. Não é que um era mais bonzinho do que o outro por ser, né, como pessoa. Mas é porque os babilônicos, o que eles vão fazer? Eles vão tirar o povo da Babilônia, de Jerusalém, e levar cativo para a Babilônia, com requinte de crueldade. O momento agora, os persas, eles vão enviar de volta esse povo para o seu lugar. E Deus, isso por ordem do Senhor, em todas as duas situações, Deus estava autorizando, Deus estava no comando, tanto uma situação quanto a outra. Então nós vemos pela palavra de Deus, né, aqui eles vão entender, os persas são melhores, mas é porque o Senhor estava autorizando. E tem coisa que eles fizeram que até surpreende a gente, né? Alguns atos de bondade que eles fizeram que realmente surpreende. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus de Israel, e que, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras capítulo 7, versículo 14. O conhecimento de Esdras era muito grande. A importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras, capítulo 7, versículo 12 ao 26. Através dessa carta, o rei decretou. Vamos entender o que estava acontecendo. A capacidade de Esdras no conhecimento da palavra de Deus era imensa, era tremenda. Se a gente olhar, fala, meu Deus, como ele foi dedicado. Por quê? Porque eles estavam vivendo um tempo de cativeiro. E às vezes, no momento que você está em luta, que você perde as esperanças, às vezes a pessoa fala, deixa de ler a palavra, deixa de buscar o Senhor, mas aqui foi diferente. Permaneceu, Esdras, ele vai cada vez mais buscar o conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos isso, Moisés, né? Ele escreveu as leis ali, ele buscou, a capacidade que Moisés teve, a capacidade que Samuel teve em fazer a obra do Senhor. No curso teológico, o nosso professor disse, né, não sei, mas fez uma comparação de Esdras com Moisés. Se Moisés não tivesse escrito a Torá ou o Decálogo, Deus teria dado para Esdras, por causa da sua capacidade. Mas vamos para a carta que Esdras levou. O que a carta dizia? Que foi muito importante. Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como oferta voluntária ao povo. Veja bem, podia levar ouro e prata, riquezas. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Quando eles invadiram Jerusalém, entraram no templo, eles tiraram os vasos de ouro, bacias de ouro, de prata, riquezas, e levaram para a Babilônia. Então, aqui estava restituindo aqueles vasos de ouro que tinha sido levado. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas.
vem a questão de pagar imposto. Até hoje isso é muito discutido, né? Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras tinha autoridade para coordenar, para colocar pessoas para lhe ajudar naquela sua função. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então, Esdras aqui ele vai agradecer a Deus. Aquele rei, ele não era conhecedor da palavra de Deus. Ele não era, vamos colocar assim, se fosse hoje, ele não era crente. Mas ele ajudou, ele permitiu, ele deu condição, ele deu base para que eles pudessem ir, né, até Jerusalém para ali cuidar da obra do Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Elian, permanece aí comigo. A paz do Senhor. Estou com saudade de você. Aleluia. Glória a Deus. Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Eu gosto muito dessa mensagem. Esse dia eu estava procurando, porque eu queria ler de novo esta mensagem. Vai dizer o seguinte: conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Esse grupo de judeus são os da lição aqui, olha, que vai falar a lição bíblica em classe, que meu esposo leu, que vai falar da genealogia. E só podia ingressar nesta viagem aqueles que conseguiam comprovar a sua genealogia. Porque os judeus, eles dão uma importância muito grande à genealogia. E isso é de extrema importância para eles. E aqui, olha, Esdras, capítulo 8, versículo 2, vai dizer o seguinte: recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuavam e oravam para que tivesse uma boa viagem. A Bíblia vai dizer que eles pararam quando eles estavam em viagem. O rei ofereceu a Esdras, falou: olha, eu vou te enviar homens, soldados, guerreiros, para fazer a proteção de vocês. Aí Esdras, né, aquele crente alegre, animado, abençoado, ele vai falar assim: não, rei, o nosso Deus, que nós confiamos, ele vai nos dar segurança, ele vai nos guardar. Só que Esdras sabia que o perigo era grande. Então, quando chega, ele fala, pararam diante do rio Ahava. E ali ele diz, oramos e jejuamos ao Senhor, para que ele pudesse nos dar caminho seguro. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Por que que Esdras, ele entendeu? Ele falou, olha, eu não quis a segurança do rei, mas eu preciso, aleluia, orar, jejuar, pedir ao Senhor, Senhor, nos guarda, tenha misericórdia de nós, porque eu recusei a segurança do rei. Porque ele falou para o rei, não, rei, não precisa, porque o nosso Deus, em quem nós confiamos, ele há de nos livrar, ele há de nos guardar. Aleluia, eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque a nossa confiança maior é no Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Louvado seja o santo e adorado nome do Senhor Jesus. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para o qual este havia sido
enviado. Glória a Deus. A Bíblia vai falar de um homem, Neemias, construtor, que construiu, um homem de Deus, um homem de fé, um homem de coragem. E a Bíblia vai falar de Esdras, um homem extremamente conhecedor da palavra, um homem que tinha condição de transmitir a palavra. Sabe o que fez? Os dois se encontraram. E aqui vai dizer, olha, que Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para o qual este havia sido enviado. A Bíblia vai dizer que Neemias uniu-se a Esdras. Cada um fazia o seu trabalho. E não era igual, não. Um era construtor, o outro era escriba. O que quer dizer escriba? Ler e escrever. Os escribas eram aqueles que sabiam escrever, os conhecedores da lei. Então a Bíblia vai dizer que Esdras e Neemias, eles vão se unir. Nós conhecemos pastores que são construtores, outros que são doutores da palavra. E aqui os dois vão se unir para que a obra do Senhor cresça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós glorificamos o nome do Senhor por isso, pela vida daqueles homens que se uniram em prol da obra do Senhor. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem, diante da porta das águas. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo, desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Neemias capítulo 8, versículo 4. Ainda cooperava um grupo de levitas. E o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Neemias capítulo 8, versículo 8. Veja bem. Eles vão fazer uma santa convocação. Ou seja, eles vão convocar todos os judeus. Eles vão fazer um púlpito de madeira para Esdras, né? Um local mais alto, né? Um púlpito de madeira para Esdras, para que Esdras pudesse ali transmitir a palavra. Nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, haveria 13 auxiliares para Neemias e um grupo de levitas. Não tinha microfone, não tinha nenhum tipo de equipamento eletrônico. Eles tinham que ver mais ou menos a direção do vento e o melhor local para a voz ser ouvida. Todos precisavam ficar em silêncio. Pai do Senhor, irmã Cláudia, Deus abençoa. Todos precisavam manter o silêncio. Todos precisavam ouvir a palavra. E a Bíblia vai dizer que ele era auxiliado por esses 13 e mais os levitas para conduzir, para ajudar. Mas o povo estava sedento em ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque quando foram convocados, todos se ajuntaram. A Bíblia vai dizer que eles se ajuntaram como um só homem. Eles se ajuntaram como um só homem, desejando ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ponto 4. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se. O povo, quando ele estava pregando, quando ele estava lendo, isso foi
dia clareou. Dependendo da estação do ano, foi bem cedo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ficou até ao meio-dia, em pé, ensinando, e aquele povo em pé ali, ouvindo a leitura da palavra de Deus. Quando aquele povo ouve a leitura da palavra, glória a Deus, o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer, olha, que eles começaram a lamentar e a chorar. Oh, meu Deus! Quando a pessoa lê a palavra de Deus e começa a chorar, porque o Espírito Santo começa a falar no coração, ele começa a reconhecer, aleluia, que é um miserável pecador, começa a reconhecer suas falhas. E aqui vai dizer, ó, que versículo lindo que eu vou ler agora. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Eles choraram quando eles ouviram a leitura da palavra. Eles entenderam que eram pecadores. Eles entenderam que precisava se consertar perante o Senhor. Mas Neemias e Esdras vão dizer, olha, vocês precisam entender que é tempo de mudança, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Quem nos fortalece é o Senhor, quem nos sustenta é o Senhor, quem nos ajuda é o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Aquele povo estava chorando, aquele povo estava lamentando a sua situação. E agora eles vão dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizera saber. Eles entenderam a palavra. Tem muita gente que fala, eu não vou ler a Bíblia porque eu não entendo. Será que é tão difícil? Eu não vou ler porque eu não entendo. Eu leio, mas eu não consigo gravar nada. Ontem eu vi uma moça falando isso. E eu falei, você entende pelo menos o contexto? E nós precisamos orar ao Senhor para que haja o entendimento da sua palavra. Porque diz a Bíblia que aquele povo entendeu. Eles não tinham nenhum equipamento. Eles não tinham nenhuma demonstração, não tinha nenhum material didático. Mas a voz de Esdras foi ouvida e aquele povo entendeu. Glória a Deus. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada e a todo o povo de 7 em 7 anos. Aí era toda a palavra. Porque as pessoas não tinham acesso, como nós temos hoje, tá? De ter um livro em casa, de ter a Bíblia em casa. Você a todo momento, você pode ouvir alguém pregando, né? Só você ir na rede social e você vai ver alguém pregando. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode ler, você pode estudar, você tem acesso. Mas aquele povo não tinha acesso. Então ali o Senhor vai determinar o tempo para que eles pudessem estudar a lei. A lei que nós estamos nos referindo aqui não é como a nossa Bíblia de hoje. É a Torá, né? Que significa ensino. A Torá, as leis que Deus deu, elas são divididas em 3 leis. A lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um santo viver. A lei civil, que trata da vida jurídica e social de Israel como nação.
e a lei cerimonial, que trata da forma e do ritual da adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial. Quando nós falamos que Jesus cumpriu a lei por nós, realmente ele veio cumprir a lei por nós, porque nós não tínhamos condição de cumprir todas essas leis. Mas isso não quer dizer que Deus abriu mão da sua palavra, não. Isso não significa que Deus abriu mão. O que continua regendo nós hoje? A lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um santo viver. Isso aí, Deus jamais abre mão. O que nós não precisamos viver do mesmo modelo é da lei civil, porque era a vida jurídica e social de Israel como nação. Hoje nós temos a nossa lei, né? Porque nós no Brasil temos a lei brasileira. E a lei cerimonial, que tratava inclusive dos sacrifícios. Por que nós não precisamos fazer exatamente como eles faziam? Porque hoje nós não fazemos o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Então essas leis não servem para nós hoje, mas é bom que conheçamos, precisamos conhecer. Não serve para nós exatamente como ela era feita, porque hoje nós não temos mais a lei cerimonial, o sistema sacrificial que tinha lá no período, né, da lei do Antigo Testamento, que foi dada a Moisés. Porque Jesus Cristo fez o sacrifício único por nós. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Como que foi esse estudo? Vamos ver como é que funcionava esse estudo. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado. Então vamos lá. Todo sábado eles tinham que ler, a lei de Moisés. Isso não era pouca coisa. Isso não era pouca coisa. Era muita coisa. Então todo sábado, é por isso, né? E no sábado eles não faziam outro tipo de coisa. Eles paravam para ouvir a leitura. Eles não tinham acesso, né, à parte escrita. E eles paravam para ouvir a leitura da lei de Moisés, todo sábado. E os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicado ao povo em convocação solene a cada 7 anos. De 7 em 7 anos, eles teriam uma convocação para ouvir a leitura dos profetas e dos demais escritos. Glória a Deus. Hoje, às vezes, né, 1 hora de ensino, a pessoa já acha que é muito. Uma pregação de 1 hora, misericórdia. A pessoa já acha que não aguenta, né? Já é demais, já cansou. Mas o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Ana, nossa prima Ana Miranda, Deus te abençoe, Ana. Estivemos juntas ontem e estaremos juntas hoje, em nome de Jesus. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus, agora, né, estamos falando de Jesus do Novo Testamento. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado. Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Jesus ordenou aos seus discípulos e de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aleluia! O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aleluia. Se Deus te chamou para ensinar, para pregar a palavra de Deus, dedica ao ensino. Precisamos nos dedicar ao ensino. A minha profissão, por exemplo, se eu não me dedicar, como que eu vou ensinar? E para o Senhor, se eu não me dedicar, como que eu vou ensinar? Apesar de que o que nós ensinamos não é dentro de uma capacidade nossa, não. É o Senhor quem dá. Mas a pessoa que ensina, ele tem que se dedicar. Ele tem que ficar atento, ficar ligado, estudar, buscar na palavra de Deus. Amém? Minha prima Betinha, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Ângela Maria, minha colega de trabalho, estou com saudade, Ângela. Deus te abençoa e toda a sua família. Glória a Deus. Nós vamos ver agora, nós já estamos quase encerrando. Resultados do ensino da palavra de Deus. O resultado, a palavra de Deus, quando ela é ensinada, ela traz resultados. Quem leva a preciosa semente andando, chorando, voltará com dúvida, trazendo consigo seus molhos. A recompensa. Você pode não ver, mas a recompensa, aleluia, glória a Deus. Nada é em vão, nada. Aleluia. O ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Então, a palavra do Senhor, ela é para ser temida. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela é uma espada de dois gumes. Então, ela é muito poderosa. Ela é mais forte do que, é mais potente do que uma espada de dois gumes. Ela é viva. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só. O Senhor mandou ajuntar o povo para ouvir a sua palavra e para guardar. Uma coisa que o Senhor fala conosco é guardar. Porque às vezes a pessoa ouve uma coisa hoje e ele não guarda. Amanhã ele ouve uma outra coisa, ele já se embola em outra coisa que ele ouviu e ele não guarda. Nós estamos vivendo um mundo pós-moderno que ele é muito relativista. E a Bíblia fala do sim, sim e do não, não. Mas nesse mundo relativista que nós estamos vivendo, tudo é relativo. Não existe mais o sim, sim e não, não, não. O que está acontecendo? Mas a palavra de Deus, ela não torce, ela não muda. E a Bíblia fala que nós temos que guardar a palavra. Mas tem muitos que não estão guardando a palavra, conhecem a palavra, sabe a palavra, até prega a palavra, mas não vive, não há temor na palavra. Por isso está acontecendo muita coisa. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Provérbios 3:7. Se desvia do mal. Provérbios 16:6. E aborrece o mau caminho. Provérbios 8:13. Pelo temor da palavra, o crente se desvia do mal. Que coisa maravilhosa, né? Porque nós tememos a palavra de Deus. Aí nós vamos dizer, não, eu vou me desviar do mal. E isso é vitória para a vida dele mesmo. É bênção mesmo. Tudo que nós fazemos em obediência à palavra de Deus, estou fazendo para o Senhor, estou fazendo para a igreja. É benefício para você, é benefício para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para a irmã, fulano de tal, não está fazendo para Deus e Mar, não. Você está fazendo para o Senhor, mas o benefício vai cair sobre você. Por quê?
Porque você está guardando a palavra de Deus e está se desviando do mal. Aleluia. Como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados. Imagina aquele povo todo chorando. Tem pessoas que quando ele lê a Bíblia, nós, às vezes, quando lemos a Bíblia, quando falamos da palavra de Deus, vem a lágrima, vem o choro. Aleluia. Eu me lembrei do meu pai, toda vez que ele falava da palavra de Deus, ele chorava, porque essa palavra é viva. E a Bíblia vai dizer aqui, o povo confessou os seus pecados. Aleluia. Quando o povo ouviu a palavra de Deus, o povo confessou os seus pecados. Eles admitiram que estava em pecado. Quando a pessoa reconhece, porque nós vivemos num mundo de desculpa. As pessoas começam a dizer, mas a culpa não é minha. Eu não tenho culpa, a culpa não é minha, eu não fiz. Até o meu neto de 3 anos já fala, mãe, eu não tenho culpa. Não fui eu, a culpa não é minha. É até engraçado isso. Mas a Bíblia vai dizer aqui que aquele povo, imagina aquele povo chorando, aquele povo confessando os seus pecados. A Bíblia fala, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele povo apartou-se de deuses estranhos. O que são isso? A idolatria. Aquele povo se libertou da idolatria. Aquele povo se libertou da contaminação, né, do mundo. Aqueles que viviam à sua volta, coisas que eles tinham aprendido com aquele povo que não fazia parte da sua cultura, da cultura de Deus. Aquele povo agora ele vai se apartar desses deuses estranhos. Aquele povo adorou ao Senhor, seu Deus, e com ele fez firme concerto. É tempo de fazermos concerto com Deus. É tempo de nos apegarmos ao Senhor. É tempo de adorar o Senhor. A palavra de Deus é o poder de Deus. Aleluia. Com aquela leitura da palavra, Deus fez uma grande obra. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. As pessoas também não gostam de normas. As pessoas não gostam de normas. As pessoas não querem ser conduzidas, né? Nós estamos vivendo um tempo assim, tudo é normal. O que importa é você ser feliz. Se você está feliz, está tudo bem. Mas a Bíblia vai dizer que o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte. A pessoa, quando se converte, tem que ter uma mudança. Há uma mudança de vida. Naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel 36, 27. Vejamos algumas dessas manifestações da nossa vida. Isso aqui é bom. Preste atenção nessa palavra aqui. É o ouro da lição. Como diz o Juninho, né? Mamãe, a gente tem que encontrar o ouro da palavra. Ô, glória. Letra A. O crente é honesto a toda prova. O crente é honesto a toda prova. Em qualquer situação, o crente tem que ser honesto. Romanos 12, 17. 2 aos Coríntios 8, 21. Filipenses 4, 8. 1 Pedro 1, 12. Hebreus 13, 18. São muitos locais da Bíblia que você pode ler e refletir. O crente é honesto a
toda a prova. E nós estamos vivendo uma crise de honestidade, que só o sangue de Jesus no meio do seu povo. O crente, letra B, o crente jamais mente, é jamais, tá? Não é talvez, não é um dia. Há em uma situação, o crente jamais mente. Isaías 63, versículo 8, Efésios 4, 25, 1 João 2, 28. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Romanos 9, 1. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Às vezes nós queremos ajeitar as coisas, arrumar as coisas, e aí começa uma mentirinha, e mais outra mentirinha, e mais outra mentirinha. Com pouco a pessoa está contaminado na mentira, mas o nosso falar seja sim, sim e não, não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu glorifico a Deus porque eu fui criada e ensinada na verdade. Aleluia. E nós vivemos a verdade. A mentira faz mal, seja ela em qualquer tamanho. A mentira faz mal. Porque se tem uma coisa que o diabo inventou, e ele é o pai, é da mentira. A mentira gera consequências terríveis na vida da pessoa. A mentira cria um emaranhado de coisas, de teias, que depois é difícil a pessoa sair daquela mentira. Letra C. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. A Bíblia vai dizer: aquele que furtava, não furte mais. Efésios capítulo 4, versículo 28. Então, aquele que furtava, não furta mais. Existem várias formas de furtar. Existem várias maneiras de furtar. Existe o assalto à mão armada, mas existe também outras formas de corrupção, de passar a perna nos outros, que acaba sendo um furto, de engano. A pessoa engana ali, às vezes vende uma coisa e fala que é de um jeito, aí junta, né, a mentira junto com o furto, e aí sucessivamente, aí o crente já deixa de ser honesto. Você vê que uma coisa vai puxando a outra. Aquele que furtava não furta mais. Efésios 4, 28. Zaqueu, isso aqui é lindo. Depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Lucas 19, 8. Zaqueu era publicano, cobrador de imposto, passava a perna nos outros. E as pessoas tinham que pagar aquilo ali. A Bíblia diz que depois que ele se converteu, ele falou com o Senhor: ó, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir. Eu quero pagar as dívidas. E ele corria o risco de ficar sem nada, porque ele queria pagar 4 vezes mais, né? Ele ia pagar quadruplicado. É porque ele tinha se convertido de verdade. Ele teve um encontro com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aquele que furtava não furta mais. Esses dias nós falamos aqui sobre a agiotagem. Falamos sobre isso. Falamos sobre essa situação. Cobranças de juro indevida. Valores altíssimos, né? Que o Senhor condena, que o Senhor condenou. Aqui está falando sobre furtar. Letra D.
O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Êxodo 20:16, Provérbios 10:18, Tiago 4:11. Falso testemunho. Nós entendemos como falso testemunho a pessoa que vai lá no fórum, tem um julgamento, e aí você é convocado para servir de testemunha naquela situação. Mas existem várias situações que você pode dar falso testemunho. No trabalho, ora, nós andamos o quê? Sim, sim, não, não. O que é verdade, o que não é verdade. O fofoqueiro, ele dá falso testemunho dos outros, sabia? Porque o fofoqueiro, ele vai falar coisas que ele não viu. Ele vai falar o que ele ouviu, mas ele não tem certeza. Já viu como que a fofoca, ela anda assim? Ela se expande? A fofoca se expande. E depois a pessoa fala, mas meu Deus, eu não falei isso. É porque a fofoca, ela se expande. Isso também é um falso testemunho. E a Bíblia condena que se dê falso testemunho. Então eu não posso falar uma coisa que eu não sei, que eu não vi. Alguém me contou, mas eu não posso testemunhar aquilo. Eu não vi, eu não sei. Alguém contou, alguém disse. E às vezes orar mesmo a gente não ora. Mas damos falso testemunho. Tem pessoa que fica aborrecido com o outro, com raiva do outro, porque alguém contou, alguém falou, alguém deu falso testemunho. E aí? A Bíblia condena o falso testemunho. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeie entre vós. Efésios 5:3. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Vida moral, conduta moral, que precisa ser exemplo de pureza. Isso aqui envolve, a prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeie entre vós. Tudo aquilo que é impuro. Hoje nós estamos vivendo um tempo que tem os pecados sexuais, os crimes sexuais. Tem coisas que é pecado, mas não é crime. Tem coisa que é crime, que é pecado. E nós precisamos ter muito cuidado. Porque uma vez servindo ao Senhor, nós precisamos viver essa santidade, uma vida santa. A nossa vida moral precisa ser ilibada, sem mancha, porque eu sou a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu preciso ser exemplo de santidade, exemplo de conduta moral. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo pode agir diferente, mas nós servimos ao Senhor. Em um chá ontem nós estávamos falando sobre ser influenciado, comportamentos. O nosso comportamento, ele é influenciado. Nós sofremos todo tipo de influência. Hoje em dia tem as pessoas que têm uma influência digital, os youtubers. E o que está nos influenciando? A nossa vida moral. A nossa vida tem que ser influenciada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A nossa vida precisa ser influenciada. Louvado seja o nome do Senhor. Madalena Gomes, a paz do Senhor. Deus te abençoe, minha querida. Aleluia. Glória a Deus. Ponto 3. O ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido o conhecimento.
quando você lê a palavra, quando você ensina a palavra, quando você testifica da palavra. Isso gera o quê? Crescimento, gera conhecimento. Você se apropria desse conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. E vamos considerar aqui alguns pontos. Letra A. O conhecimento consolida a força. Provérbios 24, 3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, 12. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. João 8,32. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. O conhecimento é dado de graça por Deus. Deus concede conhecimento. A Bíblia fala: quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá, que Ele concede. Aleluia, glória a Deus. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Isso é muito importante. Existem pessoas, nós já falamos isso aqui, que ele não se fundamenta, não se fortalece na palavra. E aí ele é levado por qualquer coisa, qualquer informação. Irmãos, o nosso compromisso é empregar a palavra de Deus. Existe nesse tempo em que muitas pessoas, utilizam a rede social para pregar a palavra de Deus, porque se faz necessário. Hoje eu perguntei, falei: Senhor, até quando nós vamos fazer esse trabalho? E o Senhor falou comigo: ainda não é hora de parar. Então, por isso nós estamos continuando. Eu não sei, nós estamos debaixo da ordem do Senhor. E eu fico pensando, eu fico meditando, Tem pessoas que faz da igreja como se fosse, faz uma propaganda, como se fosse uma loja, como se fosse uma churrascaria, que faz aquela propaganda. Venha pra cá, porque aqui vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, como se tudo vai ficar assim, mil maravilha. E a palavra de Deus? E o conhecimento da palavra de Deus? E a verdade da palavra de Deus? Como que fica a palavra de Deus na vida das pessoas? Louvado seja o nome do Senhor. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 9. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas é o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Através do conhecimento da palavra de Deus, o próprio Deus, Ele nos dá graça para poder agradá-lo. Aleluia! Louvado seja o seu santo nome. Quando o povo ouviu e entendeu a palavra de Deus, todos experimentaram uma profunda convicção de pecado e de culpa. Aquele povo lá, quando eles ouviram a palavra de Deus, eles tiveram convicção do seu pecado e da sua culpa. E a Bíblia vai dizer que eles choraram, eles se lamentaram, eles sentiram a sua culpa, sentiram arrependimento. Os trechos da lei que continham uma clara revelação da condição espiritual do povo poderiam ser lidos em Levítico 26 e Deuteronômio 28. Trechos estes que falam da bênção ou juízo divino, conforme a obediência ou desobediência do povo da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28. Oh, meu Deus, quantas vezes nós lemos Deuteronômio capítulo 28, porque traz uma palavra
maravilhosa de bênção. Só que esta bênção, olha só, Deuteronômio capítulo 28, vai dizer assim, eu não li nenhum versículo até agora, eu vou ler esse. Ó, as bênçãos que serão lançadas no monte Gerizim. E quantas vezes eu li isso aqui, tomei posse dessa bênção, e glória a Deus, a gente fica alegre, fica feliz, sabe que Deus tem vitória, e diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, primeiro tem que ouvir o quê? Ouvir e guardar os mandamentos do Senhor. Guardar a palavra de Deus. Ouvir e guardar a palavra de Deus. Aí vai dizer, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, a criação das vacas, o rebanho das ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Ó, veja bem, aqui está falando, se nós ouvirmos a voz do Senhor e guardar, o Senhor nos concede bênçãos. Nós vamos alcançar todas as bênçãos. Os filhos, ó, se você morar na cidade, você vai ser abençoado. Se você morar na roça, você vai ser abençoado. Sua terra vai ser abençoada. Os seus animais vão ser abençoados. Os seus filhos vão ser abençoados. Tudo vai ser abençoado. Aleluia, glória a Deus. Ó, o Senhor entregará os teus inimigos se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti. Então o Senhor, ele fala aqui que ele vai guardar, ele vai dar vitória, ele vai fazer, né, todas as bênçãos. Aí, no mesmo capítulo 28, a gente só lê até o versículo 14. Porque quando chega no 15, vai dizer assim, castigo por desobediência. Deuteronômio capítulo 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidar de fazer todos os seus mandamentos, os estatutos que eu te ordeno, então sobre ti virão as maldições e te alcançarão. Então aquele povo, eles estavam ouvindo a palavra, eles estavam vendo, olha, se vocês buscarem ao Senhor, ouvir a palavra de Deus, vocês serão abençoados. Se não ouvir, passarão por situações. Aquilo era a promessa de Deus. E hoje, para nós, quando nós estamos diante dessa palavra, alguém pode falar assim, mas irmã, então por que eu estou na presença do Senhor e estou passando prova? Por que eu sou fiel ao Senhor? Por que o ímpio prospera no seu caminho? Deus estava anunciando aquela palavra para uma nação que estava se formando, para um povo, e realmente o Senhor muito abençoou. Nas nossas vidas existem a aprovação de Deus e existe a tentação do inimigo. Jó, ele foi provado. Ele perdeu tudo que ele tinha. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus restituiu a Jó muito mais do que ele tinha. Então, mesmo que você esteja passando luta, mesmo que você esteja passando dificuldade financeira, até mesmo de saúde, se você permanecer fiel ao Senhor, Ele não te deixa perecer. Ele não te deixa envergonhado. A Bíblia vai dizer, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Você pode talvez até estar com o seu armário vazio, mas Deus é fiel, aleluia, para fazer prosperar, para fazer coisas infinitamente maior do que talvez sem Jesus você não conseguiria. E aqui já encerrando a nossa lição de hoje, né? Nós fechamos assim esse
essa lição. Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem nos dado vitória. Eu quero orar com você nesta manhã, agradecer a Deus por esta manhã abençoada. Tem dia que parece que a gente não tem força, né? Às vezes não tem força nem para levantar da cama. Chega um certo momento, numa certa idade, que surgem as dores, né? As dores das juntas. Mas Deus é fiel na nossa vida. E eu peço oração pela família do Elias Júnior, né? O Antônio passou mal agora de manhã, mas é coisa de criança mesmo, mas que exige um socorro e ele precisou ajudar a dar um socorro, mas tem que estar todo mundo com a mão no arado, né? Todo mundo com a mão no arado. Quando um não pode, o outro pode, e assim a obra do Senhor, ela não para. Eu quero agradecer você estar aqui comigo, eu só estou aqui porque você está aí. Glória a Deus, orando para que o Senhor nos dê vitória. Senhor, Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, porque a tua palavra, Senhor, falou nos nossos corações nesta manhã. Deus santo, Deus poderoso, Deus de vitória. Senhor, a tua igreja tem passado por crise, por vergonha, por momentos difíceis, mas existe um povo que permanece fiel, existe um povo que te busca, existe um povo que te clama, existe um povo que confia em ti. Abençoa, Deus, os teus filhos, as tuas filhas que participaram dessa escola dominical conosco, da vitória, que a tua palavra possa permanecer nos corações, ajudando e sustentando, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor te abençoe neste dia. O meu esposo vai encerrar, né, pastor Elias, dá aqui a bênção apostólica, e eu quero dar o meu abraço para você nesta manhã, amém? Deus te abençoe. Meus irmãos, eu volto aqui, novamente vos cumprimento com a paz do Senhor. Nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Eu só quero deixar um aviso para os irmãos que usam, que vão ter acesso a esse vídeo, os irmãos que usam a Kombi, o nosso irmão Davi hoje tem um compromisso, não vai descer, e eu estou informando os irmãos, depois será colocado também no grupo, para ver como nós vamos fazer para os irmãos estarem na igreja, nesta tarde ou à noite, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua compreensão e estar conosco. Hoje está uma manhã aqui abençoada, muito emotiva, mas abençoada em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as grandes consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus para sempre. Que Deus te abençoe. Nós te aguardamos até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.